Olá, povo de Deus, é isso aí, vamos analisar com carinho a palavra do Senhor. O tema para a gente meditar e estudar é a palavra egoísmo. A gente vai estudar com carinho. A palavra do Senhor vai nos dar algumas dicas muito importantes de como a gente deve excluir o egoísmo da nossa vida. E nada melhor para aprendermos do que com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tem palavras maravilhosas e dentro desse contexto, olha só, de todas as expressões do pecado em nossa vida, o egoísmo parece ser a mais fácil de se manifestar, não é mesmo? Para a maioria das pessoas, o egoísmo é tão comum quanto respirar. Então, para a maioria das pessoas, o egoísmo é comum, é natural, igual você está respirando aí durante todos os dias. Mas a gente analisando com carinho, a gente vai aprender com o soberano Senhor, que ele se esvaziou dele mesmo, demonstrando um amor incrível pela raça humana. A gente vai aprender com o próprio Jesus o que é excluir da gente, excluir do nosso ser o egoísmo, para podermos sim alcançar as mansões celestiais. Olha só, texto para memorizar e um texto para a gente estudar com carinho. Memorizar, que eu digo que é importante a gente gravar na nossa mente a palavra do Senhor. Se encontra lá em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. Que diz assim: Jesus ele reprova a avareza. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena-me a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e de todos os meus bens. Verso 19: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é um que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que lição extraordinária a gente pode tirar dessa pequena parábola que Jesus contou, desse pequeno ensinamento que Jesus contou para esse homem que chegou ali perante ele. Primeiro ponto é interessante a gente notar. Esse homem ele chega indagando, dizendo que o seu irmão, é claro, com certeza ele também já deveria ter recebido a herança. Quando se trata de herança, naquele tempo, talvez o pai deles aqui tenha morrido e a herança tenha sido repartida entre esses dois irmãos. E era interessante notar que lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, quando era repartido a herança, se tinha dois irmãos, o primogênito ele recebia em dobro da herança ele recebia, porque era algo designado para ele na lei, lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17. Então, provavelmente, o que esse jovem indagava aqui era que ele queria que o irmão mais velho repartisse a herança que ele recebeu em dobro com ele. Mas, dentro desse contexto, Jesus vem falando algo interessante e ele nos dá um ensinamento tremendo aqui nesse contexto. Olha só, o egoísmo está presente aqui nessa pequena ilustração de Jesus, nessa pequena ensinamento, em dois pontos. Primeiro, esse jovem chegou, ele já tinha a herança dele recebida e ele queria ainda que o irmão repartisse aquilo que é por lei estabelecido para ele. Ou seja, ele queria ganhar mais ainda. Dentro desse contexto, Jesus ele começa a falar sobre esse homem rico que tinha uma grande fazenda e tudo mais. E o interessante, sabe o que a gente aprende aqui? Esse homem ele já tinha celeiros. A plantação dele cresceu e tudo mais. E sabe o que ele fez? Ele destruiu os celeiros que ele tinha, construiu maiores ainda. E o que é que acontece? Ele disse assim: olha, pronto, já tem tudo agora, eu vou viver tranquilo aqui, vou descansar o resto da vida. A gente precisa aprender uma coisa interessante. A gente precisa aprender que o egoísmo é aquele que quando você tem o seu armário cheio e você não divide com aquele que passa necessidade, isso é perigoso. E a gente vê nessa parábola, olha, Jesus até conta assim no finalzinho, no verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico
para com Deus. Diferentemente desse contexto, a gente analisa uma coisa. Quando você recebe bens de Deus, quando você recebe a dádiva de Deus, isso precisa ser repassado, porque até então Jesus nunca dá para que fique guardado. E o interessante é que a maior riqueza que o ser humano pode receber é o conhecimento da palavra de Deus, a libertação do pecado. E quando você recebe isso, você precisa passar para o seu semelhante. Mas tem outro texto para a gente finalizar, que é Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Eu sugiro que você pegue a sua Bíblia e estude com carinho em casa. Mas lá descreve um modelo de altruísmo, humildade e amor. Se o amor de Deus e aos outros não o impulsionar e guiar nossas escolhas e prioridades, continuaremos construindo mais celeiros para nós aqui e colocando menos tesouros no céu. Texto bem legal, que é lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que lição tremenda a gente aprende aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Sabe o que Jesus fez? Ele se esvaziou dele mesmo. Ele veio até a terra, se revestiu dessa forma humana pecadora, e sabe o que fez? Ele deixou a glória do céu. Ele veio aqui à terra, veio mostrar o que é ser um servo leal, o que é ser verdadeiro, o que é amar ao próximo. Então, nós possamos nos vaziar de nós mesmos, nos vaziar de nós mesmos, se encher de Cristo e poder falar o que Cristo falou, o que Paulo falou, aliás, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe qual é a solução de você amar o seu irmão, de você ajudar aquele que necessita, de você tirar o egoísmo dentro de você? É você se esvaziar de você mesmo e se encher de Cristo e poder ir lá na frente dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe vocês e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha estar conosco, Senhor. Nos fortalece e nos ajuda a arrancar de dentro da gente esse egoísmo e nos encher de Cristo Jesus. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.